Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal agora com potenciação e radiciação. Já sabe aí, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos para a solução. Aqui nós queremos saber qual dessas duas potências, ou melhor, qual dessas duas raízes é a maior. Qual é a ideia para compararmos raízes? A ideia é nós transformarmos essas raízes em potência, esse é o primeiro passo. Como é que a gente transforma? Existe uma propriedade que diz assim, ó, se você tiver uma raiz, certo? Vamos colocar aqui uma raiz de uma potência a elevada a m, é uma raiz enésima. Como você transforma isso em potência? Existe uma propriedade que diz o seguinte: você vai repetir aqui a sua base, tá? E o seu expoente ele vai ser escrito na forma de fração. De que forma fica essa fração? O numerador dessa fração vai ser esse número que está aqui dentro, que vai ser o expoente da sua base aqui. E o denominador da sua fração vai ser o índice da sua raiz enésima. Para você memorizar isso mais fácil, tem uma brincadeira que a gente faz que é assim, ó. Imagina que tem um sol aqui. O sol tá batendo aqui, ó. Esse cara tá no sol, esse cara tá na sombra, tá vendo? Que ele tá escondido aqui na sombra. Aí a gente fala assim, que quem tá na sombra vem pro sol, vê que agora o sol bate nele, ó. E quem tá no sol vem pra sombra, vê que agora ele tá protegido, ó. Então, quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Beleza? E aí você vai comparar isso aqui com isso aqui, ó. Lembrando que aqui é como se fosse 2 elevado a 1 e aqui é como se fosse 3 elevado a 1. Então, quando eu for transformar em potência, como é que fica? Isso aqui vai ficar 2 elevado a... Vamos lá. Quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Agora aqui, ó. 3, mesma coisa, vamos lá. Quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. E agora como é que a gente vai comparar isso? Quando você vai comparar potências, a gente precisa ter ou bases iguais ou expoentes iguais. Por quê? Imagina que você tem bases iguais, ó, 2 elevado à oitava e 2 elevado à décima. Claramente a gente sabe que 2 elevado à décima é maior, porque eu vou ter mais vezes o 2 multiplicando. Aqui eu tenho 8 vezes, aqui eu tenho 10 vezes. Né? Então, eu sei que esse aqui é maior. Quando as bases são diferentes, os expoentes precisam ser iguais. Então, por exemplo, 2 elevado à quinta e 3 elevado à quinta. A gente sabe que esse aqui vai ser maior porque eu tenho a mesma quantidade de potências, ou seja, aqui tem 5 potências de 2, aqui tem 5 potências de 3. Né? Os 5 bases 2 e aqui tem 5 bases 3. Claro que se eu multiplicar o 2 5 vezes, vai ser menor do que multiplicar o 3 5 vezes, porque 3 é maior do que 2. Então a gente precisa deixar ou as bases iguais ou os expoentes. Nesse caso aqui, é claro que a gente não vai conseguir deixar as bases, porque 2 e 3 só tem 1 como divisor comum, eles são primos entre si. Então a gente vai procurar deixar isso aqui igual. Como é que eu faço isso se as frações também são completamente diferentes, né? Bom, como é que a gente pode fazer isso daqui? Como é que ficaria essa divisão? Como é que a gente poderia fazer esse comparativo? Uma ideia é nós igualarmos os denominadores dessa fração. Então você tem, por exemplo, a fração 1/3 e a fração 1/4. Nós vamos procurar escrever essas frações com o mesmo denominador. E para isso, o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o MMC de 3 e de 4. Beleza? Você vai tirar o MMC de 3 e de 4. E aí vem uma dica super legal aqui para esse vídeo, que você nem precisa tirar o MMC de 3 e 4. Por quê? 3 só divide por 3 e 4 só vai dividir por 2 e pelo próprio 4, mas considerando números primos, só vai dividir por 2. Então, quando você fatorar, olha o que vai acontecer. Ó, 3 e 4. Quando você for tirar o MMC, olha o que vai acontecer. Por 3 vai ficar 1, ou melhor, vou fazer como todo mundo está acostumado a fazer aqui na ordem, né? Por 2 vai ficar 3 e 2 por 2 vai ficar 3 e 1 por 3 vai ficar 1 e 1. Veja que quando você multiplica, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 dá
12. Era justamente a dica que eu queria dar. Quando você vai tirar MMC e esse número aqui e esse não tem nenhum divisor comum, a não ser o 1, veja que os dois só dividem por 1, mas não tem outro divisor comum. Esse só divide por 3 e esse só divide por 2, que é primo. É só você multiplicar os dois, ó. 3 vezes 4, o MMC dá 12. Bem mais rápido, beleza? Mas aí o que vai acontecer então? Essa fração 1/3, ela agora vai ser escrita como uma fração que tem denominador 12. E essa fração 1/4 também vai ser escrita como uma fração que tem denominador 12. E quem vai ser o numerador, professor? É só você observar o seguinte, ó. De 3 para 12, você teve que multiplicar por quanto? Por 4, né? Porque 3 vezes 4 é 12. Então, o 1 você também tem que multiplicar por 4. 1 vezes 4 dá 4, né? Então, nesse caso, 4 dozeavos. Veja que se você simplificar essa fração aqui, ó, por 4 e por 4, você vai chegar em 1/3. A mesma coisa aqui, ó. 4 vezes quanto que vai dar 12? 4 vezes 3. Então, se você multiplicou por 3 embaixo, você tem que multiplicar por 3 em cima, porque isso é uma proporção. Tem que manter a proporcionalidade. Essa fração tem que ser igual a essa fração, só que escrita de outra forma. Ou seja, 1 vezes 3 dá 3. Então, agora, o que nós temos? Nós temos o seguinte. Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que 2 elevado a 4 dozeavos. Nós vamos trocar agora 1/3. Nós vamos escrever como 4 dozeavos. E o 3, ao invés de escrever como 1/4, nós vamos escrever como 3 dozeavos. Mesmo assim, você vai dizer, professor, mas beleza, os denominadores são iguais, mas eu ainda não consegui deixar essas frações com os expoentes totalmente iguais. Se você se ligar um pouquinho aqui, ó, 4 dozeavos é a mesma coisa que 1 dozeavos vezes 4. Concorda? Se você pensar no 4 dozeavos, é 1 dozeavos 4 vezes. Isso aqui é 1 dozeavos 3 vezes. Então, é como se eu fizesse assim, ó. Isso aqui é, na verdade, o seguinte. Vamos escrever aqui embaixo, ó. 2, aqui vai ser o quê? 4 vezes 1 dozeavos. E aqui vai ser 3, que vai ser o quê? 3 vezes 1 dozeavos. Certo? Ah, professor, mas isso vai fazer o quê? Vai ajudar em quê? Lembra daquela propriedade da potência que diz assim, ó? Quando você tem uma potência de outra potência, o que você faz? Você conserva a base, né? E multiplica os expoentes. Então, ó, se você está multiplicando os expoentes, é porque você tem uma potência de potência. Olha para cá, ó. Imagina que isso aqui é o 2, aqui é o 4 e aqui é 1 dozeavos. Então, essa mesma potência, a gente pode escrever assim, ó. 2 elevado a 4 elevado a 1 dozeavos. Ó, tá vendo? O m é o 4, o n é 1 dozeavos. Tá aqui, ó. O m é o 4, 1 dozeavos. E a outra, ó, 3 elevado à terceira elevado a 1 dozeavos. E aí você vai ver o seguinte, ó. Vamos aqui comigo. 2 elevado a 16, 2 elevado à quarta vai dar 16 elevado a 1 dozeavos. E aqui, ó, 3 elevado ao cubo dá 27 elevado a 1 dozeavos. 1 dozeavos. Tá vendo que agora a gente tem, ó, expoentes iguais? E agora, pelo comparativo, basta eu ver a base, né? Quanto maior a base, maior a minha potência. Ou seja, esse número é maior do que esse aqui. Ou seja, esse aqui
é menor do que esse daqui. Logo, esse número é esse daqui, ó, que nós transformamos nisso e fomos transformando. Então, esse número, que é esse daqui, é maior do que esse. Então, quem é o maior dos dois? Raiz quarta de 3. Ele é maior do que raiz cúbica de 2. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Se gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu?